A Voz da Palavra, com Reginaldo Ribeiro. Nosso tema a estudarmos nesta hora é a certeza do perdão. Eu gostaria de convidá-los agora a fechar os vossos olhos, aqueles que puderem, e vamos pedir a direção do nosso Deus para o estudo da sua palavra. Vamos orar. Nosso bondoso Deus e nosso eterno Pai, queremos, Senhor Deus, nesta hora te agradecermos por esta oportunidade de estarmos, Senhor Deus, reservando um pouquinho do nosso tempo para estudarmos a tua palavra. Queremos pedir, Senhor, a tua direção, Pai, em nossas vidas. Que possamos não somente ouvir a voz da tua palavra, que possamos não somente, Senhor Deus, estudarmos a tua palavra, mas que tudo que estudarmos aqui agora, possamos colocar em prática em nossas vidas. Fale conosco através da tua palavra, que o teu Espírito Santo esteja nessa hora aqui conosco, falando aos nossos corações. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Um tempo atrás, eu estava viajando, vinha da capital da Bahia, Salvador, e no ônibus ao meu lado, é claro, vinha um passageiro, um rapaz mais ou menos de uns 40 anos de idade, e onde a gente vai, nós temos que aproveitar e falar do amor de Cristo para as pessoas, e falar do que Jesus fez por nós e do que Ele pode fazer pela vida de cada pessoa que se aproxima dEle. E ali me recordo como hoje, que comecei a falar com aquele rapaz, fazendo amizade com ele dentro do ônibus, a viagem era longa, e conversamos bastante, e apresentei para ele Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele estava gostando da conversa, mas ele disse assim para mim: rapaz, é muito bom, mas eu sou um pecador terrível. Para mim não tem jeito. E eu disse a ele: olha, quando chegarmos lá na cidade, vamos na igreja. E ele me disse: eu não posso ir na igreja. Você não sabe quem sou eu. Eu estou indo lá na sua cidade somente a trabalho. Mas eu sou um pecador terrível, eu não mereço ir na igreja. Eu não vou. Tentei convencê-lo do perdão, da misericórdia, da bondade, mas ele disse: eu sou um pecador acima do que você pode pensar. Eu não posso e eu não vou. Para mim, eu creio que não tem mais jeito. Mas o que diz a palavra de Deus sobre esse assunto? É o que vamos estudar a partir de agora, a certeza do perdão. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 43, e vamos ler o versículo 25. Isaías 43, versículo 25, é o que vamos ler. Diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Amém? Quem falou essas palavras? O nosso próprio Deus. Olha o que Deus fala: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. É Deus que apaga, é Deus que passa uma borracha. Deus diz que quando alguém se aproxima dele com um coração puro e verdadeiro, ele apaga todos os pecados. Ele lança os nossos pecados na profundeza ou nas profundezas do mar. Não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Ele diz:
eu sou aquele que apago as tuas transgressões. Embora não exista tamanho de pecado que Deus não possa perdoar, Deus só não perdoa quando alguém não se aproxima, quando alguém não reconhece, quando alguém não pede perdão, quando alguém não quer mudar de vida. Mas a partir do momento que você se aproxima de Deus, não importa por onde você foi, o que você fez ou deixou de fazer, quando você se aproxima de Deus com um coração sincero, Deus apaga as suas transgressões. Não é à toa que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E eis que se fez nova todas as coisas. O passado ficou no passado. Se é nova criatura, e quando alguém entrega a vida a Jesus, que aceita ser batizado, a Bíblia diz que ele nasceu de novo. Se nasceu de novo, a partir daquele momento para trás, para Deus não importa. Não importa. Aquele rapaz achava-se um grande pecador. Eu não sei o que ele fazia. Vinha a trabalho e talvez o trabalho dele não era um trabalho lícito, que vinha para a cidade buscar alguma coisa para vender lá na capital, enfim. Mas uma coisa eu sei, se ele entregasse, ou não sei se ainda está vivo, mas se entregar a vida a Jesus, pode ter certeza, todos os pecados são perdoados. Eu sou o que apago as suas transgressões. E aí às vezes nós encontramos até pessoas que gostam de acusar-nos pelo nosso passado, por aquilo que já fizemos. E quer saber? Às vezes até a nossa própria consciência, porque o inimigo ele trabalha porque ele é o quê? Ele é o acusador. Lá no livro do Apocalipse diz que ele é o acusador que nos acusa de dia e de noite. Infelizmente, mesmo nascendo de novo, mesmo sendo uma nova criatura, mas as consequências do pecado que fizemos de vez em quando ainda vem na nossa mente. Por quê? Porque o inimigo ele traz de volta. Mas mesmo quando ele trazer de volta, seja por um pensamento negativo, seja por uma pessoa que ele usa, e ele sempre está usando muitas pessoas por aí, para falar com você, olha, você agora quer ser assim, mas você era de tal forma. Você agora tem toda a autoridade de Deus, toda a autoridade do céu, para dizer, os meus pecados estão lá na cruz. Todos eles foram perdoados por Jesus Cristo, o meu Senhor. E sabe como Deus é bom e maravilhoso? Ele diz assim, além de perdoar todos os seus pecados, ele ainda diz, e eu não me lembro. Perdoa de verdade. O ser humano não é assim. O ser humano às vezes perdoa, mas não esquece. Às vezes a pessoa diz assim, olha, rapaz, eu errei, eu reconheço, infelizmente cada vez mais está difícil pessoas que reconhecem o erro e que pedem perdão. Nós estamos vivendo numa sociedade muito egoísta e às vezes esse egoísmo toma conta da gente. Nós estamos vivendo em época que o amor já se esfriou de quase todos. Estamos exatamente nos últimos momentos do planeta Terra. E tudo que Jesus falou está se cumprindo em nossos dias. As pessoas perderam o amor na sua grande maioria. É claro que ainda existe o povo de Deus, poucos entre muitos, que ainda têm o amor de Cristo no coração. E então a pessoa chega e diz assim, olha, me perdoe, eu reconheço que eu errei. E a pessoa diz, tá bom, está perdoado, eu te perdoo. E aí o tempo passa e tal, a pessoa comete de novo, novamente um erro lá, contra a mesma pessoa,
E depois ele vem de novo para pedir o perdão. E sabe qual será a resposta? Rapaz, eu não já lhe perdoei uma vez? Eu já lhe perdoei daquela vez, você fez de novo. Deus não é assim. Quando Deus perdoa, Ele esquece. Dos teus pecados, eu não me lembro. Que maravilha! O perdão de Deus é um perdão real, é um perdão verdadeiro. Quando Ele diz que apaga todas as nossas transgressões, Ele está dizendo para você: eu te amo e vou te levar para um lugar especial. E por amor de mim, eu apago todas as suas transgressões. Amém? Provérbios, no capítulo 28 e o versículo 3, vem trazendo a condição para recebermos o perdão de Deus. Embora Deus perdoa, mas existe uma condição. E sem essa condição, Deus não pode perdoar. Porque Ele mesmo é que fala. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então observe o que diz aqui a palavra do nosso Deus. O que encobre as tuas transgressões, o que é que diz? Não vai prosperar. Não vai. E como é que alguém encobre as transgressões? Na realidade, ninguém consegue encobrir as transgressões de Deus. Se você vai para qualquer lugar por aí, Deus, Ele está vendo tudo. Temos um anjo ao nosso redor que ele está sempre do nosso lado a escrever tudo o que nós fazemos, tanto de bom como de mal. Quando nós nos arrependemos daquilo que praticamos que não é da vontade de Deus, Deus nos perdoa. Mas Deus não perdoa daquilo que nós não nos arrependemos, ou que tentamos esconder, tentamos encobrir, não reconhecemos que estamos errados. E esse é um pecado grave, quando a pessoa não reconhece o erro. Em várias vezes na minha jornada cristã, várias pessoas já falaram para mim o seguinte: eu acho bonito a palavra de Deus e tal, mas olha, vai pregar para fulano ali, que ele bebe, ele fuma, ele faz isso e tal, eu não faço nada disso. Então eu não preciso. Tem pessoas que pensam que pecado é só farrear, beber, fumar, essas coisas e tal. Mas existem muitas outras coisas que são pecados. A falta do reconhecimento que a pessoa é uma pessoa pecadora e que depende da graça de Deus para viver, é que vai tirar muita gente do céu. E muitas pessoas deixarão de receber o perdão de Deus por causa disso. Aqueles que tentam encobrir o seu pecado, aqueles que não reconhecem que é pecador ou pecadores, esses não vão prosperar. E quando fala de prosperidade, esse texto bíblico, não está falando de pessoas que vão enriquecer. Tem muita gente que se enriquece aí de forma ilícita, de forma injusta, de forma errada, mas não está prosperando. E essa prosperidade aqui é a felicidade, porque ninguém é feliz sem receber o perdão de Deus. Quando a pessoa vai e prospera em sua vida aqui nesse mundo, mas sem receber o perdão de Deus, é em vão. Aquela prosperidade se transforma em uma amargura. Mas quando a pessoa reconhece e recebe o perdão de Deus, ela agora alcançou a misericórdia. E quando alcança essa misericórdia, quando sente o perdão de Deus mesmo na vida, a felicidade transborda no coração e aquela amargura vai embora. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Não perca a oportunidade nunca de receber o perdão de Deus. Quando você confessa,
E aí tem essa parte importante: confessa e deixa. Confessa e abandona. Aqui está a questão para recebermos o perdão de Deus. Não basta apenas reconhecer que pecou. Não basta apenas confessar que errou. Tem que confessar e abandonar o pecado. Aquele que confessa e deixa, este alcançará a misericórdia. Amém? Agora está o segredo da vitória. Confesse o seu pecado a Deus. O que você fez ou deixou de fazer, confesse. Ouça a voz de Jesus quando ele diz: quando quiseres falar com o seu Pai que estás no céu, entre lá no teu quarto, feche a porta e converse com ele em secreto. É naquela hora ali que você vai colocar os seus joelhos no chão e vai dizer: Senhor, eu fiz isso. Sabe? E você pode lembrar dos pecados da sua vida toda, não tem nada não. Lembra, mas você diz: ixi, eu não vou lembrar de tudo não. Aí daquilo que você não lembrar, você diz assim: Senhor, perdoa até aqueles que eu pequei por inocência, sem saber. Me perdoa, Senhor. Mas aqueles que você tem consciência, você diz assim: Senhor, eu fiz isso. Só você e Deus. Só você e Deus. Senhor, me perdoa. A palavra de Deus é verdadeira. Quando Ele perdoa mesmo. E você fazendo isso, mesmo que outras pessoas estejam ao seu redor lhe acusando, não importa o que dizem de você. O que importa é o que Deus achou em você. E aí você alcança a misericórdia de Deus. Não vamos viver preocupados por aquilo que os outros falam ou deixam de falar de nós. É claro que temos que seguir aqui o padrão de Deus, confessar e deixar. Porque se a gente confessa e não deixa, não vamos alcançar a misericórdia, ou seja, o perdão. E se não abandonarmos o pecado, vamos estar escandalizando a palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus diz assim: filhinhos, João escreveu isso. Eu escrevo isso para que não pequeis. Mas, todavia, se alguém pecar, temos um advogado lá no céu, Jesus Cristo, o justo. Amém? Amém. Mas não dê corda para o pecado, porque o pecado é perigoso. E as consequências dele doem e deixam marcas para o resto da vida. E eu creio que todos nós sabemos disso. Então confesse, abandone e receba o perdão do Senhor. Amém? E para finalizarmos, eu gostaria de convidá-los a estudarmos agora o último texto que está em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 1. Romanos 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Louvado seja, irmãos, o nome do nosso Deus. Olha que maravilha. O texto bíblico, ele nos traz uma esperança maravilhosa e joga por terra todas as acusações do inimigo e daqueles que são usados por ele. Sabe, quando o pecado dominava o meu ser, a lei do pecado morava em mim. Você sabe que até o pecado tem uma lei. É a lei de fazer você pecar. É o vício que toma conta do seu corpo. Domina o seu ser. E parece que você não consegue vencer. E sozinho realmente não consegue vencer. Foi por isso que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Mas quando nos aproximamos de Jesus, agora podemos tudo naquele que nos fortalece. Amém? Nós estamos vivendo num processo chamado de santificação.
Cada dia vamos procurando melhorar a nossa vida diante do nosso Deus. E aí nós nos aproximamos de Jesus. E quando nós nos aproximamos, irmãos, de Jesus a cada dia, o pecado vai ficando distante, porque o pecado não faz parte do caráter de Deus. E agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Sabe, tem muitos acusadores que chegam às vezes para você e falam assim: Você já fez isso? Ah, você agora quer ser bonzinho, quer ser boazinha, fez isso, fez aquilo e tal, e agora está com a Bíblia, está indo para a igreja e acha que Deus esqueceu dos seus pecados? Quando alguém falar isso para você, você diz assim: sim, porque a palavra de Deus me garante. Se eu estou em Cristo, nenhuma condenação há. Porque para aqueles que, presta atenção, aqueles que estão em Cristo, não há mais nenhuma condenação. Todos os seus pecados foram lançados nas profundezas do mar. Se você já lavou seus pecados através do batismo, você agora está em Cristo. E pode quem quiser lhe acusar, mas nenhuma dessas acusações vão lhe atingir. E sabe, tem muita gente que gosta realmente de estar acusando as pessoas. Você fez isso, fez aquilo. Uma boa resposta para tal pessoa que chega para você e começa a te acusar é: realmente eu fiz. Por isso que eu entendi que eu preciso de Jesus. Por isso que eu entendi que Jesus morreu por mim lá naquela cruz. Agora eu vou dizer uma coisa para você que está me acusando. Você já parou para pensar se Deus olhasse para os erros que você também já cometeu? As pessoas gostam de acusar as outras pelos erros que fizeram, que praticaram, mas esquecem de olhar para os seus próprios erros. Então, se tiver alguém agora assistindo essa programação que gosta de acusar as pessoas, eu quero dizer para você: deixe isso para o diabo, porque essa é a obra dele. Não deixe o diabo te usar. Sabe, você que gosta de falar das pessoas, de acusar as pessoas, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar essa língua grande que você tem, essa língua de acusador. E aí a pessoa, olha, tem que parar com essa fofoca de estar falando da vida dos outros. Tem um ditado popular até que diz assim: quem olha para a vida dos outros, esquece da sua. Não sei para quem estou falando, mas sei que estou falando para alguém. Não sei nesse momento agora ao vivo, mas provavelmente estou falando para alguém que vai assistir depois. Mas quero dizer para você, mesmo assim, com essa língua grande que você tem, falando da vida dos outros, falando dos servos de Deus, falando daqueles que estão batalhando para vencer o pecado, lutando para alcançar o céu, eu quero dizer que ainda para você tem oportunidade também. É só entregar a vida a Jesus e Ele vai purificar todos os pecados, inclusive da sua língua. A Bíblia diz isso. Não há tamanho de pecado que Deus não possa perdoar. Mas, sabe, quando Jesus esteve aqui nessa terra, lembra dos fariseus? Tem inúmeras histórias registradas que os fariseus acusavam as pessoas. Eles esqueciam dos seus próprios pecados. Mas vou contar só uma. Uma que é bem conhecida e aí fica fácil de você lembrar. Eles arrastaram Maria Madalena pelo cabelo, ou pelos cabelos. E chegaram e lançaram Maria Madalena aos pés de Jesus Cristo. E já estavam prontos, com pedras em suas mãos, para apedrejá-la.
Para aqueles fariseus, não tinha mais nenhuma solução para Maria Madalena. Para aqueles fariseus, eles estavam esperando apenas o momento de Jesus mandar apedrejá-la. Só que, se eles quisessem realmente apedrejá-la, Maria Madalena, teriam que levar em outro lugar. Levaram no lugar errado. Levaram aos pés de Cristo. E sabe, é exatamente aos pés de Cristo que está a solução para os nossos problemas. É exatamente aos pés de Cristo que encontramos o perdão de Deus. Foi lá na cruz, que Ele morreu para nos perdoar. E vou repetir, não existe nenhum pecado, por mais grave que seja o que você pensa que é, que Ele não possa perdoar. Aos pés de Jesus, Maria Madalena levantou a cabeça quando Jesus disse: mulher, cadê aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Vai e não peque mais. Tem esse segredo também. Vai e não peque mais. Embora nós sabemos que Jesus morreu para nos perdoar, para nos purificar de toda injustiça, e que não há mais nenhuma condenação para aqueles que aceitam a Jesus como Salvador. Quem quiser condenar, pode condenar. Nós vivemos numa sociedade maluca, em que as pessoas que vivem praticando o mal, vivem querendo condenar aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Mas quem quiser pode falar. Não devemos essas pessoas. Elas não pagam as nossas contas. Devemos a Deus, que é o autor da nossa fé e da nossa salvação, que veio a essa terra e deu a vida lá na cruz do Calvário por cada um de nós. Amém? Que o nome do Senhor seja exaltado. Agora, para finalizar, irmãos, eu gostaria de dizer o seguinte: não ande na carne, porque diz o texto que nós lemos aí que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne. Porque andar na carne, andar no desejo carnal, é andar no pecado. Não andar na carne é ouvir o mesmo que Jesus disse para Maria Madalena: eu não te condeno, mas mude de vida. Vai, não peque mais. Jesus está dizendo para você nessa hora que há solução para a sua vida. Jesus está dizendo para você: filho, eu morri por ti lá na cruz. As pessoas vão falar de você, vão dizer assim: agora você quer entregar a vida a Jesus depois de tanto tempo fazendo isso e aquilo? Não importa. O que importa é que você está se entregando a Jesus. As pessoas que acusam os cristãos, elas preferem que você continue na mesma vida. Preferem que você continue praticando as coisas erradas do que entregar a vida a Jesus. Se elas te condenam pelo teu passado, Jesus te salva pelo teu presente. Amém? O teu presente é viver no Espírito, aos pés do Senhor, ao lado dele, e com ele, e para ele, e por toda eternidade. Que Deus nos abençoe, que possamos lembrar que o acusador é o diabo, que não venhamos ficar chateados com ninguém que venha nos acusar de alguma coisa, porque nós sabemos que o nosso inimigo não são pessoas, apenas tem pessoas que são usadas pelo nosso verdadeiro inimigo.
Mas mesmo que temos um inimigo que nos acusa, temos um Deus que nos ama e nos perdoa e lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Você acredita que Deus é capaz de perdoar os seus pecados? Se você acredita, aonde você estiver, fique de pé. E vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos agradecer a Ele pela sua misericórdia. Vamos aproveitar, irmãos, nesses últimos dias para estarmos vindo à igreja. Não deixe de vir aqui. Só se não tiver jeito. Mas se você tiver com saúde, se esforce e venha. Porque aqui nesse lugar, Deus vai ter sempre uma palavra para você. E se você apoia esse ministério, não deixe de chegar em sua casa e compartilhar o link. Assista até o fim. Deixe lá o seu like, o seu gostei. Jesus, Ele quer perdoar o pecado de muita gente. Mas tem muita gente que ainda está pensando como aquele rapaz que achava que já tinha andado longe demais e não tinha mais jeito. Mas só não tem jeito quando nós não nos aproximamos de Jesus de todo o nosso coração e nos arrependemos e confessamos e deixamos o pecado. A partir do momento que confessamos e deixamos o pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda injustiça. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado pela certeza do Teu perdão, Senhor. Estamos aqui maravilhados pela Tua palavra. Ela nos traz conforto e paz. Embora, Senhor, existe um inimigo que nos acusa de dia e de noite por aí afora, usando pessoas, mas o que importa é que o Senhor nunca nos abandonou. O que importa é que o Senhor nos ama. O que importa é que o Senhor passa uma borracha em nossos pecados. Sabemos, Senhor, que os erros vão deixar marca para o resto da vida, e por isso as pessoas vão, às vezes, nos acusar por aquilo que fizemos de errado. Mas também sabemos que o Senhor é o Deus que perdoa, é o Deus de amor, é o Deus de bondade e de misericórdia. E quando confessamos e abandonamos, quando deixamos nos Teus pés a nossa vida de erro, o Senhor também é aquele que nos transforma. Cada dia venha nos transformar. Cada dia queremos ficar longe do pecado e próximo de Ti. Se por acaso erramos ainda nesse dia de hoje, nos perdoe, Senhor, e nos ajude a nos aproximar de Ti. Visite cada família que assiste agora esse culto, esta mensagem. Perdoa-nos de tudo aquilo que fizemos de errado e nos ajude a reconhecermos que somos pecadores e que necessitamos do Teu perdão. Assim, Senhor, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. A Voz da Palavra, com Reginaldo Ribeiro.